Preço dos combustíveis aperta lucro de motoristas de app e motoboys, que escolhem corridas e pensam em largar a profissão. Com a pandemia e gasolina mais cara, 25% dos motoristas de São Paulo desistiram de prestar serviço. Para os motoboys, novo custo obriga a trabalhar mais horas. Desde fevereiro, etanol subiu 23% e gasolina chega a quase 10%, segundo o levantamento da ANP corrigido pela inflação. O aumento severo no preço dos combustíveis dificulta a vida de motoristas de aplicativo e motoboys de São Paulo, que já sofriam para tirar lucro de suas atividades durante a pandemia do coronavírus. O monitoramento mensal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, mostra que o valor médio nacional do litro do etanol passou de R$ 3,54 para R$ 4,36, um aumento de 23,1% em apenas 4 meses. Considerando a variação desde maio de 2020, quando houve o menor patamar de custo no auge da crise, o combustível chegou a custar R$ 2,74. O aumento é da ordem de 59% se comparado ao preço de junho de 2021. A gasolina segue curso parecido, ainda que menos agressivo. De fevereiro a junho, o combustível sobe de R$ 5,12 para R$ 5,69, o equivalente a 9,6%. Mas, confrontado com o preço de maio de 2020, quando chegou a custar R$ 4,11, o aumento vai a 38% contra o valor mais recente. Todos os comparativos levam em conta o reajuste pela inflação do período, com preços corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do IBGE. Os percentuais, portanto, são de aumento real e balizados pelos preços do mês passado. O reajuste chega a números tão surpreendentes porque, em maio de 2020, com a circulação em níveis muito baixos em todo o país, houve uma redução drástica dos preços dos combustíveis. Havia, afinal, pouquíssima demanda. Ao longo de 2020, e conforme o isolamento foi se reduzindo, o custo da gasolina e do etanol passou a se normalizar. De fevereiro em diante, contudo, o valor dos insumos rompeu o nível anterior à pandemia em virtude da alta dos preços do petróleo, cotados em $1 bem valorizado. Desde o início da pandemia, as duas profissões haviam enfrentado fenômenos que reduziram o faturamento do trabalho. Enquanto os motofretistas perceberam um aumento de concorrência durante as fases mais intensas do isolamento social, os motoristas de apps de transporte viram sumir o público. Agora, com o aumento acima do previsto dos combustíveis, há um novo efeito de aperto das margens, que compõe o sustento dos profissionais por meio de um sério aumento de custo operacional. A Associação dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo, a AMASP, diz que, entre efeitos da pandemia e agora, da alta de combustíveis, cerca de 25% da frota paulistana de motoristas desistiu de trabalhar no segmento. A estimativa da entidade é que 120 mil trabalhadores circulavam pela cidade no início de 2020. Agora, são cerca de 90 mil. Além de uma menor oferta de motoristas, os remanescentes passaram a selecionar viagens que sejam mais rentáveis por conta do aumento de preço de combustível. Abre aspas. Passamos a desaconselhar os motoristas a aceitarem as corridas promocionais da Uber Promo e 99 Poupa. O repasse ao motorista não paga 1 litro de gasolina. Fecha aspas. Diz Eduardo Lima de Souza, presidente da MASP. Do gasto diário de um motorista, a gasolina representa entre 40% e 50%. A taxa paga aos aplicativos gira em torno de 25%. Para boa parte dos condutores, há ainda o pagamento de parcelas do veículo ou locação. A oferta menor de motoristas aumentou o tempo de espera para passageiros. Há uma porção de registros do aumento do intervalo nas redes sociais. A categoria pede que as plataformas tomem uma de duas atitudes possíveis: elevem o preço das corridas, ou diminuam a fatia cobrada dos motoristas. Sem uma mudança, a frota pode diminuir ainda mais. Rosimar Pereira é motorista há mais de 20 anos, dos quais 6 em atividade pelos principais aplicativos de transporte.
Reconhece que a tecnologia o ajudou a ampliar a clientela, tanto que trocou o táxi pelos apps, mas o lucro ao fim do mês já não dá conforto à família. Abre aspas. Só não desisti ainda, porque fiz dívidas durante a pandemia e, sem outro emprego, não consigo pagar. Trabalhar como motorista já foi muito bom, mas hoje o custo é muito alto e a troca valeria a pena. Fecha aspas. Diz. Trabalhando de 10 a 12 horas por dia, Pereira afirma que os lucros não passam dos R$ 1,5 mil, desde que o preço do combustível explodiu. Se encontrar outra oportunidade de trabalho com salário semelhante, será um a menos nas ruas de São Paulo. A depreciação do carro seria muito menor, conta. Para os motofretistas, a fatia dos combustíveis fica entre 25% e 35% dos gastos, a depender de quanto o profissional fatura em um dia de trabalho. Mas a taxa paga pelos aplicativos, dizem os motoqueiros, varia com a demanda de pedidos e número de trabalhadores disponíveis. A Associação dos Motofretistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil, AMAB, não consegue precisar o quanto aumentou a frota de motobois durante a pandemia, mas fez uma estimativa de que o número gira em torno de 40%, chegando a um total de 70 mil só na capital paulista. Com a entrada de muitos novos profissionais durante a pandemia, e agora, com maior custo de rodagem, foi preciso buscar mais corridas e cortar gastos para manter o mesmo faturamento. Abre aspas. O que o motofretista faz é tirar de outro lugar. Deixa de se alimentar adequadamente, de fazer a manutenção correta do veículo, trabalha mais horas e corre mais, para fazer mais entregas no dia. Fecha aspas. Diz Edgar da Silva, o gringo, presidente da MABIR. O aumento de acidentes de moto é flagrante. Os últimos números do Infoziga São Paulo mostram que o número de acidentes com motociclistas na capital paulista saltou de 1.011 em abril de 2020 para 1.584 em junho de 2021, alta de 56,6%. As mortes subiram 58,8%, de 17 para 27. São mais motociclistas nas ruas, expostos por mais tempo e andando mais rápido para manter o faturamento. A entrada maciça de novos motobois na pandemia também ajuda a entender a situação, pois são profissionais menos experientes, enfatiza a associação. Abre aspas. O cansaço também afeta os reflexos. E, fora tudo isso, o curso de habilitação de condutores também precisa mudar, pois não atende à realidade de quem anda de moto em 2021. Fecha aspas. Afirma gringo. A entidade tenta emplacar no poder público 3 tabelas com piso de remuneração para os serviços de motofretistas. Seriam estabelecidos valores mínimos por quilômetro rodado, por tempo de espera nos pontos de coleta e por complexidade de serviço, como a realização de compras em supermercados. O G1 procurou as principais plataformas para questioná-las sobre que tipo de suporte financeiro tem dado aos motoristas e entregadores. Os questionamentos tiveram como foco a remuneração dos profissionais e planos de resgate financeiro durante a pandemia. A Uber informa que a taxa cobrada dos motoristas foi fixa em 25% do valor das corridas até 2018, mas desde então passou a ser variável como parte da estratégia da empresa para oferecer descontos para os usuários e promoções para os parceiros, nome que a empresa dá aos motoristas. Questionada expressamente se pretende atender ao pedido de reajuste de tarifa ou diminuir a cobrança, a Uber não respondeu. Abre aspas. O preço dos combustíveis foge ao controle da Uber, mas entendemos a insatisfação e trabalhamos para ajudar os motoristas parceiros a reduzir seus gastos fixos. Fecha aspas. Diz nota da empresa enviada ao G1. O apoio financeiro dado pela empresa foi voltado aos motoristas que precisaram parar de trabalhar por conta da Covid. A empresa destinou US$ 30 milhões para esse fim, mas não especifica quantos profissionais usaram o serviço. A 99 também não responde se pretende reduzir a mordida no valor das corridas ou reajustar o preço. A empresa esclarece que o cálculo também varia conforme o perfil da corrida, como horário e região, mas existe um teto que visa preservar os ganhos dos motoristas parceiros. Abre aspas.
Desde fevereiro, garantimos 10% de desconto em todo o abastecimento em postos da rede Cell pelo país, o que já representou uma economia de mais de 2,5 milhões de reais. Também estamos, em datas estratégicas, zerando as taxas aplicadas nas corridas, ou seja, 100% do valor é repassado ao motorista parceiro. Fecha aspas. Diz nota da empresa. Importante observar que todas as promoções são subsidiadas pela plataforma, sem ônus para o parceiro. Assim, a empresa vem mantendo seus investimentos em novos serviços, produtos e iniciativas de segurança para passageiros e motoristas. Já foram mais de 150 milhões de reais destinados, desde abril do ano passado, em ações para apoiar quem usou o aplicativo. Sobre o 99 Polpa, a empresa diz que essa é uma das categorias criadas para minimizar a crise provocada pela pandemia e aumentar a eficiência na rotina do motorista, pois estimula a corrida em momentos de menor demanda. O Rappi afirma estar constantemente dialogando com seus entregadores independentes e atento às soluções que possam beneficiá-los. A empresa não responde, contudo, se pretende atender a demanda de entregadores de estabelecer pisos de remuneração para os serviços de motofretista. O frete é calculado levando em conta diversos fatores, entre eles clima, dia da semana, horário, zona da entrega, distância percorrida e complexidade do pedido. O frete não é linha de receita para o Rappi, que busca sempre equilibrar a demanda e os critérios de cálculo de entrega do pedido. Em momentos de alta demanda, por exemplo, o valor pago ao entregador é superior ao valor pago pelo cliente, diz a empresa em nota. A empresa não informa o número de entregadores cadastrados, mas diz que, para atuar pelo Rappi, os profissionais precisam apenas ter mais de 18 anos, enviar documentos pessoais e outros dados comprobatórios, sem dizer quais. Aos motociclistas, é exigida ainda CNH válida. Como suporte financeiro durante a pandemia, o Rappi informa que criou um fundo assistencial, o Auxílio Covid, mas não detalha o quanto foi alocado em dinheiro para a iniciativa, nem quantos profissionais tiveram acesso. O IFOD informa que tem uma política de valor mínimo de rota de R$ 5,31, além de repassar as gorjetas integralmente. Os valores são, contudo, variáveis e consideram a distância percorrida, a cidade, o dia da semana e o modal utilizado. A empresa diz que, abre aspas, acredita que a tecnologia e a inovação têm o poder de incluir milhares de pessoas no mercado de trabalho e gerar oportunidades. Fecha aspas. O IFOD também criou um fundo de suporte para parceiros infectados pela Covid. A empresa diz ter investido 133 milhões de reais, quando somado esse resgate às ações paliativas, como distribuição de máscaras e álcool em gel. A empresa não responde sobre reajuste de taxas, mas diz que entregadores e familiares têm acesso a descontos em compra de seguro de motos, troca de óleo, educação universitária e aquisição de produtos eletrônicos. Além disso, fornece seguro para acidentes e plano de acesso à rede privada de saúde a preços mais baixos. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.